Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que debate as grandes questões do mundo de hoje. Nesse Conversas número 72, nós vamos debater, vamos discutir o conflito entre Israel e os palestinos. Esse conflito é um conflito importante, é um conflito que está no debate mundial hoje, e nós gostaríamos de abordar esse tema sob uma determinada visão, sob uma determinada perspectiva, que é a perspectiva econômica. E nós estamos fazendo isso porque nós achamos que essa forma de abordar o problema é aquela em que nós podemos dar melhor a nossa contribuição. Nós somos pesquisadores, professores de economia, e nós achamos que esse é o instrumento que a gente toca, essas são as garrafas que a gente reúne, é a melhor forma que nós podemos contribuir para o entendimento de vocês sobre o problema, é justamente focalizar ou enfatizar justamente a dimensão econômica do conflito. É evidente que o conflito ele não se resume à dimensão econômica, você tem uma dimensão histórica, você tem uma dimensão política, você tem uma dimensão geopolítica, você tem uma dimensão moral, tem grandes dimensões. Um conflito como esse reúne várias dimensões. E nós resolvemos privilegiar uma dimensão de forma a dar a melhor contribuição que nós poderíamos dar, sem que isso, de maneira nenhuma, tenha a pretensão de encerrar a discussão, ou de lacrar, ou de dar a palavra final sobre um tema de tamanha complexidade. Então, eu acho que temas de tamanha complexidade, cada um traz a sua interpretação, cada um traz o seu pedacinho para ajudar na compreensão do todo. Então, hoje, o tema desse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 72, sobre o conflito Israel, é a dimensão econômica do conflito entre Israel e os palestinos. A nossa mesa tradicional aqui presente, Luiz Carlos Delorme Prado, bem-vindo, Prado, bem-vindo ao Conversas 72. É um prazer estar aqui novamente a discutir esse tema, como você falou, tão relevante e poder contribuir sobre, de alguma forma, com esse debate, é claro, a partir dessa nossa posição, desse nosso olhar, que enfatiza mais as questões econômicas dessa história, desse conflito. Eduardo Baixa, bem-vindo a mais um debate, a mais uma conversa sobre um tema atual, relevante, importante. Obrigado, Bicara. Tema realmente muito relevante, né, e inescapável, né? Tratar desse tema no atual contexto, né? Numa Mazati, Numa, mais uma vez aqui para debater temas que, muitos deles espinhosos, mas necessários, né? Com certeza. Boa noite a todas e todos. Mais um debate importante hoje. Bom, vamos então começar os nossos trabalhos. Professor Luiz Carlos Prado, por favor, comece apresentando o tema. Ricardo, a história moderna de Israel, nós podemos escolher o momento, trazer diferentes pontos ou diferentes origens para essa discussão. Aqui eu vou apenas apontar que na década de 1880, os primeiros imigrantes sionistas vieram para a Palestina, a população até a Primeira Guerra Mundial era bastante reduzida, na verdade, alguma coisa entre 50 e 60 mil pessoas. E essa região fazia parte do chamado Império Otomano. Toda essas áreas do norte da África eram províncias do Império Otomano. Durante a Primeira Guerra Mundial, a derrota do Império Otomano, que era aliada do Império Austro-Húngaro e do Império Alemão, vai levar ao fim do Império Otomano, e essa região não se tornou independente, mas passou a ser um protetorado britânico, ou seja, uma colônia britânica. Depois da guerra, em 1920, o famoso
Declaração Balfour, houve o compromisso britânico de criar um lar nacional judeu na região de Palestina sob controle da Grã-Bretanha. Ao longo desse período, do período de domínio britânico, a população de origem judaica vai expandir na região, vão ser criadas também algumas estruturas de gestão que vão ser a origem do governo. Mas o Estado israelense ele é criado em 1948 no bojo de um conflito com a população local de palestinos árabes, de palestinos de origem árabe. E esse conflito de 1948 abre espaço para a construção desse Estado, o Estado de Israel, e, por outro lado, não foi criado um Estado palestino como se esperava a partir das discussões, a partir das próprias decisões das Nações Unidas. De qualquer forma, nesses primeiros anos do pós-guerra, houve um grande crescimento da imigração para a região, havia uma imensa boa vontade e apoio para a população judaica depois do massacre, depois do Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, e rapidamente a população da região se expande e cresce rapidamente. Não faltavam o capital que pudesse ser investido na região, ele vinha da comunidade judaica fora da região e também de indenizações feitas pelo governo da Alemanha em cima de alguns países, o apoio norte-americano e de outros países nessa região. A grande mudança dessa região se deu a partir da década de 60, da chamada Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel ele ocupa a região que era chamada West Bank, ou região da Cisjordânia, que desde 1949 estava sobre o governo da Jordânia. E essa faixa de Gaza, que era controlada até então pelo Egito. Isso foi uma guerra relâmpago puxada por Israel, que ocupa essas duas regiões, uma que era administrada pelo Egito e outra que era administrada pela Jordânia. Em função dessa ocupação, esses territórios ficaram sob a responsabilidade econômica e política de Israel. Um outro momento importante vai ser a Guerra de 1973, onde Egito e Síria atacam Israel. Em 1967, quem toma iniciativa é Israel, em 73 vai ser Egito e Síria, e perdem, acabam sendo derrotados, e nesta ocasião é que o conjunto de países árabes vão reagir ao apoio que o Ocidente dá para Israel com o boicote da entrega de petróleo, e leva ao primeiro grande aumento de preço do petróleo, que vai ficar conhecido como choque de petróleo. Em 1973, o preço de petróleo pula de $3 o barril para $12 o barril. É interessante chamar a atenção que em 79 tem um outro aumento, isso associado à chamada Revolução Islâmica no Irã, e o preço do petróleo pula de $12 o barril para $30 o barril. Isso marca um período de grande mudança na economia mundial. Ou seja, este momento, a década de 70, foi o momento em que o conflito toma um formato mais duro, mais pesado. Uma série de... Depois da década de 70, você vai ter um crescimento muito grande da economia
israelense. A economia israelense também vai passar por problemas na década de 80 ligado à dívida externa, vai fazer, tal como o Brasil, um plano heterodoxo que vai reduzir a sua inflação, e ao longo desse período, até os dias atuais, a economia israelense se torna uma economia, sob o ponto de vista de nível de renda, comparável aos países industriais avançados da Europa. Desde o início, a economia israelense se desenvolve de maneira autônoma das áreas ocupadas pela população de origem palestina, que não tem acesso nem ao mesmo tipo de capital e muita da sua população se integra como mão de obra dessa economia israelense que é mais dinâmica na região. Especificamente no que se refere à área de Gaza, desde 2005, ela vai ser submetida a um processo de controle de praticamente todos os elementos da sua vida interna, com limitação de acesso à energia, a limitação de telefonia, por exemplo, que vem de Israel, não é permitido a Gaza que tenha celulares que supere a segunda geração, 2G. Né? Não tem nem 3G, muito menos 4G. A alegação de Israel é que isso poderia ter uso dual. Também limitações no acesso à energia, no acesso à aquisição de determinados tipos de bens, o que dificulta muito o desenvolvimento da região, praticamente viabiliza qualquer projeto de crescimento da região. Na prática, portanto, essa é uma região de grande densidade populacional, mas uma renda per capita bastante baixa. A Cisjordânia tem uma renda per capita mais alta do que a Gaza, mas ela é dividida em 3 regiões, sendo que mais ou menos 60% da Cisjordânia é administrada diretamente por Israel, uma outra parte administrada em conjunto entre Israel e a autoridade palestina, e apenas uma pequena faixa administrada propriamente pela Palestina. Essa região tem crescido muito a população de origem israelense, que vem criando áreas protegidas, áreas que eles chamam de settlements, são colonos Assentamentos. que fecham determinadas áreas e que funcionam de maneira autônoma à região. Portanto, os níveis de desemprego, em especial do Gaza, são muito elevados. Da população, como a taxa de crescimento da população é grande, 40% da população é muito jovem, e essa população jovem tem alguma coisa próxima de 40% de desemprego. Então, você tem uma massa de população muito pouco, com muito pouca perspectiva de vida e muito fragilizada. Além disso, tanto Gaza quanto a região da Cisjordânia, elas têm grandes déficits na balança comercial, ou seja, depende muito de ajuda externa para poder garantir um mínimo para a sua sobrevivência. Então, ali você tem... Isso gera uma série de tensões internas e que vem contribuindo também para o acirramento desse conflito. Ou seja, a história de conflitos na região tem implicações para o resto do mundo, quando ela afeta preços de petróleo, tem, óbvio, tem também implicações geopolíticas, mas, do ponto de vista econômico, ela acabou sendo o detonador dessas grandes crises de petróleo da década de 70 e tem implicações na região, principalmente no que se refere nas possibilidades de crescimento e transformação tanto da região de Gaza quanto da região da Cisjordânia. Para começar isso, a gente pode continuar nosso bate-papo adiante, trazendo outras dimensões da economia da região. Valeu, Prado. Baixa, você tem algumas informações, alguns gráficos, né, que você gostaria de apresentar sobre a questão É econômica? isso, eu já vou começar a apresentar, né? Eu procurei, na verdade, quando nós definimos
o tema, né? Como eu comentei anteriormente, era um tema inescapável, né? É o tema que realmente nós tínhamos que abordar no programa de hoje. Eu procurei, na verdade, informações, né, estatísticas para entender melhor eh, os, digamos, os que estão envolvidos, né, as regiões que estão envolvidas nesse conflito que estourou agora no começo de outubro. Tá? E antes até de eu começar a mostrar os dados, uma informação importante é que, pegando aqui em particular aqui os territórios palestinos, né, essa é uma região que estava em crise, na verdade, antes, né, do conflito ter se iniciado, né? Quer dizer, dados da UNCTAD, aqui, na verdade, inclusive os gráficos que eu vou mostrar são da UNCTAD. A UNCTAD é um órgão da ONU, tá, para comércio e desenvolvimento, com sede em Genebra. Tá? Por acaso, eles divulgaram um relatório em setembro, um pouco antes do conflito ter se iniciado. Então, isso dá uma fotografia interessante do período imediatamente antes do conflito começar, ainda que alguns dados sejam do final de 2022. Então, acho que a primeira informação, tá, é que o PIB, quer dizer, dos territórios palestinos, de uma maneira geral, estava 8,6%, no final de 2022, estava 8,6% abaixo dos níveis de 2019, quer dizer, 8,6% abaixo dos níveis pré-pandemia. Tá? E no caso de Gaza, tá? A situação era pior, tá? O PIB, no caso de Gaza, o PIB real era 11,7% inferior ao de 2019, perto do seu menor patamar desde 1994. Então, quer dizer, essas informações iniciais já apontam, também começam a apontar também para uma diferença entre Cisjordânia e Gaza, né, em particular para o fato de que a situação econômica na Cisjordânia é muito mais complicada. Desculpa, em Gaza é muito mais complicada do que na Cisjordânia. Tá? Começando aqui, estamos Baixa. Beleza. com tela cheia? Assim, pode seguir. Perfeito. Tá? Aqui os dados do PIB per capita, né? Quer dizer, em cima dos territórios palestinos como um todo, e no gráfico B, no gráfico de baixo, separando entre Gaza e a Cisjordânia, que é o West Bank, né? Que é o termo que se usa em inglês. E é perceptível, né, uma grande diferença, e como justamente o Luiz Carlos estava pontuando, a partir mais ou menos de 2005, essa diferença abre, né? A renda per capita vinha no processo de elevação na Cisjordânia, tá? Ainda que em patamares reduzidos, né? Uma renda per capita baixa, tá? Enquanto que, na realidade, em Gaza, é um movimento de queda, depois pequena recuperação, mas daria para traçar, a partir de 2004, uma tendência à queda. Tá? Chegando a um patamar inferior, inclusive, a 1.500, se não me engano aqui são dólares, De isso, dólares de 2015. 2015, dólares de 2015 exatamente, 1.500, abaixo de 1.500 dólares, depois que a pandemia eclodiu. É importante explicar para as pessoas que isso significa uma renda comparável de alguns países da África subsaariana, uma renda muito baixa. Exatamente, é importante esse dado comparativo para se ter uma ideia do que isso significa, né? E aqui, novamente, quer dizer, reforçando aquilo que tinha sido apresentado no gráfico anterior, tá? A participação, né, da parte de Gaza no total do produto dos territórios palestinos.
E aí essa queda, né, ainda mais pronunciada nos primeiros anos em que começou o embargo, mas na verdade continuou depois numa tendência de queda, tá, na década dos 2010. Então, quer dizer, de fato, né, na comparação, a região de Gaza é a região mais pobre, é a região com os maiores problemas econômicos. Tá? Isso vai se traduzir em outros dados também, como dado de desemprego, tá? Que é de 13% na região da Cisjordânia e de 45% em Gaza. Tá? No fato de que na região de Gaza há falta de acesso adequado à água limpa, a sistema de esgoto, a energia disponível só durante apenas 50% do tempo. Tá? Quer dizer, uma situação muito complicada economicamente. Tudo isso dados desse relatório da UNCTAD, de onde vêm os gráficos que eu estou mostrando. Agora, a despeito dessas diferenças entre Gaza e Cisjordânia, tá? Existe algo, quer dizer, que, do ponto de vista dos territórios palestinos de maneira geral, algo que o Luiz Carlos já tinha salientado, que é uma grande dependência de Israel. Tá? Isso não é uma exclusividade de Gaza. Tá? Aqui, dados do comércio bilateral, tá? Do peso de Israel no comércio exterior da Palestina, tá? O déficit dos territórios palestinos com Israel, tá? É o que esses gráficos estão mostrando, né? Mostra uma dependência muito grande do ponto de vista do comércio exterior. Mas não apenas isso. Tá? Quer dizer, a dependência também se traduz no fato de que não existe uma moeda nacional palestina, né? Os palestinos utilizam, né? Ficam na dependência do shekel, que é a moeda israelense. Tá? E nesse contexto, para além dessa dependência econômica, a gente observa essas regiões da Palestina se tornam muito dependentes também de ajuda externa. E essa ajuda externa tem caído nos últimos anos. Né? Ela chegou a representar 27% do PIB em 2008, do PIB dos territórios palestinos. Em 2022, a ajuda externa representou apenas 3% do PIB. Tá? E isso porque, na verdade, essa ajuda está se reduzindo. Tá? Sobre a economia israelense, o Luiz Carlos comentou, é uma economia realmente com uma renda per capita muito elevada, são 54 mil, é uma renda per capita de 54 mil dólares. Tá? É uma economia que tem setores de alta tecnologia, tem um peso importante, né? Tem diversas startups, né? Até tem um livro que foi traduzido aqui para o português, que foi traduzido sobre a economia de Israel, como Nação Empreendedora. Se eu não me engano, o texto era, o título original em inglês era Startup Nation. Tá? Uma economia que tem hoje uma quantidade grande de reservas internacionais, 200 bilhões, tá? E que não teve agora com o conflito tem tido um custo elevado. Tá? Um dado passado que foi pelo ministro de Israel, de Economia de Israel, para a imprensa local, que foi divulgado pela Al Jazeera, que a guerra estaria tendo um custo diário de 246 milhões de dólares para Israel. Então, um custo diário de 246 milhões de dólares. Houve um movimento de desvalorização da taxa de câmbio depois que o conflito se iniciou, mas isso, enfim, o Banco Central atuou, vendeu 30 bilhões em reservas, tá? Para tentar reduzir a volatilidade. Não há, no curto prazo, né, consequências mais dramáticas. Agora, algo que é sinalizado, se não me engano, numa reportagem da Economist, é que a dificuldade, se esse conflito se estender para a economia de Israel,
tá? Do ponto de vista do mercado de trabalho, tá? Foram convocados 360 mil reservistas, tá? Sendo que nesse montante, né, de reservistas convocados, tá 1/10 da força de trabalho empregada nesses setores de alta tecnologia, que são os setores mais produtivos da economia israelense. Então, o que a reportagem chama a atenção é que Israel não consegue sustentar a sua economia e o esforço de guerra simultaneamente. Tá? Quer dizer, isso haverá consequências do ponto de vista do desempenho econômico, isso num país em que já havia conflitos internos também que precediam a guerra. Agora, do ponto de vista internacional e de cenários, tá? Também no curto prazo não houve um grande movimento de elevação do preço do petróleo, tá? E o que, por exemplo, tem um estudo agora da consultoria Ernst Young, que saiu nos últimos dias, que aponta que maiores consequências para a economia mundial só se realmente o conflito escalar e começar a envolver outros atores, como, por exemplo, o Irã, se isso começar a afetar, se o conflito começar a afetar o canal de Suez, tá? O Golfo de Hormuz, quer dizer, isso impactaria o comércio internacional, isso impactaria os suprimentos nas cadeias globais, e aí sim seria possível um quadro realmente de crise internacional. Eles estimam nesse estudo que aí o petróleo poderia chegar no final do ano a 150 dólares o barril, tá? Impactos de recessão, de redução do crescimento mundial, aumento da inflação mundial, que pressionaria bancos centrais a uma política monetária ainda mais apertada, tá? Mas isso é só realmente se o conflito escalar, tá? Se não escalar, ele vai afetar os envolvidos, tá? E principalmente os países da região, tá? Como o Líbano, que é uma economia numa grave crise, com hiperinflação, onde o PIB declinou 50% desde 2018, a Jordânia, que tem uma economia que padece de fragilidade externa, tem indicadores de vulnerabilidade externa ruins, tá? O Egito, que depende muito de turismo, tá? A própria economia de Israel também depende bastante de turismo, mas, quer dizer, se não houver uma escalada, os impactos econômicos serão mais localizados, tá? Não, a expectativa é de que não haja impactos mais profundos na economia mundial. Mas isso, quer dizer, a ver, né? Quer dizer, como é que a coisa vai se encaminhar. Obrigado, Baixa. Numa, Bom, já muitas coisas foram ditas. Se a gente for pensar, então, na dimensão econômica do conflito, como já foi apontado pelo Luiz Carlos e pelo Eduardo, há uma dependência econômica muito grande dos territórios palestinos, que seja o caso da Cisjordânia ou o caso de Gaza em relação à economia israelense. A principal dependência, se a maior dependência direta vai ser em termos de emprego, em termos de parcela da população ativa empregada, no caso da Cisjordânia, né, onde assim, mais de 200 mil pessoas antes do início do conflito atual iam trabalhar todo dia em Israel. Obviamente, isso tem sido colocado em risco, né? Tem diminuído muito com o início do conflito. Tá? É difícil ter, na verdade, dados
divulgados, mas o que a gente pode olhar é o retrospectivo de outros conflitos passados, né? Por exemplo, durante a segunda intifada, houve uma diminuição muito grande do número de palestinos oriundos da Cisjordânia que trabalharam, que podiam continuar a trabalhar em Israel. Então, isso vai, de qualquer forma, aprofundar os problemas econômicos já apontados por Luiz Carlos e pelo Eduardo, né? Se a gente for olhar do ponto de vista da economia de Israel, bom, o Eduardo já fez algumas observações sobre as consequências do conflito. De facto, é tipicamente o que a gente observa no caso de uma economia de guerra, tá? É o que a gente vai observar, por exemplo, no caso da Rússia ou da Ucrânia, né? Se a gente for pensar no conflito atual e em outros países no passado que passaram por episódios de guerra, tá? Então, de fato, houve a mobilização de mais de 360 mil reservistas. Isso significa que são pessoas que não vão poder ocupar seus empregos habituais dentro da economia. Então, e aí há de se lembrar que o mercado de trabalho em Israel é muito tem uma certa tensão nesse mercado de trabalho, né, porque a taxa de desemprego lá era de 3,2%, tá? Tem de pensar que não tem um É um mercado de reservatório trabalho grande. aquecido, né, Numa? Como? Já é um mercado de trabalho naturalmente aquecido. Mas vamos dizer que assim, o reservatório habitual a reserva de mão de obra justamente era constituída pela Cisjordânia, tá? Antigamente, antes da segunda intifada desculpe, e da consolidação do Hamas em Gaza, também a população de Gaza contribuía, enfim, havia, depois do acordo de 94 costurado pela ONU, havia também assim, uma parcela assim, notável, né, de trabalhadores oriundos de Gaza, no sul de Israel. Tá? Bom, depois da segunda intifada, aí já isso tem diminuído consideravelmente e esses trabalhadores, principalmente no setor agrícola, foram substituídos em geral por trabalhadores que vêm da Ásia do Sudeste, particularmente da Tailândia, né? Tem mais de 30 mil trabalhadores tailandeses empregados no setor agrícola e também, obviamente, no setor de serviços à pessoa, né? Tipo, de assistência às pessoas, etc. Tá? Então, você tem ao mesmo tempo em que você cria com a guerra uma situação de potencial penuria de mão de obra, você não vai ter uma possibilidade, um reservatório de mão de obra, tá? Questão de segurança, vamos dizer, de política de proteção de Israel, você não vai ter trabalhadores você vai ter uma redução a priori, pelo menos durante o conflito, né? E potencialmente também assim, um período mais prorrogado, você vai ter uma diminuição do uso, né, de trabalhadores oriundos da Cisjordânia, tá? Ao mesmo tempo, você tem uma parcela da população constituída pelos ultra-religiosos que tem uma integração muito limitada no mercado de trabalho, tá? Então, que tampouco constitui um reservatório de mão de obra, e dizer que as condições atuais
tanto por questões de segurança, por limitações, até por questões de controle, quanto também por uma falta de candidatos, vai levar a uma limitação também da possibilidade de recorrer a trabalhadores migrantes, como tinha sido o caso de forma crescente nos últimos anos, particularmente com pessoas oriundas da Ásia do Sudeste, tá? Então, isso cria, a gente veja um impacto observado em toda a economia em situação de guerra no mercado de trabalho, tá? Depois, obviamente, você tem também impactos que vêm vamos dizer, de consequências setoriais, tá? E nesse sentido, em alguma medida, a gente pode traçar um paralelo com a situação do isolamento, das medidas de isolamento que foram tomadas durante a pandemia do Covid. Tá? Então, você tem um impacto muito forte na economia de Israel sobre o setor de serviços. Simplesmente porque as pessoas não vão sair para restaurante, para ir assistir filmes, para fazer tudo uma série de atividades. Então, esse setor de serviço, vai ser impactado em termos de simplesmente de nível de atividade. Tá? Então, na verdade, como você observa que já foi colocado em marcha desde o início do conflito. Bom, na verdade, na semana passada você teve uma série de medidas que foram anunciadas. Você tem todo um sistema de sustento da atividade econômica que está sendo implementado pelo Estado de Israel, em termos de, vamos dizer, de transferências, eventualmente, para trabalhadores que estariam em setores justamente afetados, em termos de transferências também para empresas que seriam afetadas, ou porque faltam trabalhadores que foram mobilizados, ou porque simplesmente sua atividade está muito diminuída ou até parada no setor de serviços. Tá? Então, você tem todo um efeito assim, mecânico sobre o funcionamento da economia, simplesmente porque você tira uma parte da mão de obra dessa economia e tem uma certa dificuldade a substituí-la, pelo menos assim, em curto prazo. Tá? Depois você tem consequências também em termos macroeconômicos. Se a gente for observar, em menos de 3 semanas, mais de 30 bilhões de dólares de reservas foram queimadas, entre aspas, para controlar a queda da taxa de câmbio do shekel, da moeda israelense em relação ao dólar, tá? Em particular. E tudo bem, Israel possuía mais de 200 bilhões de dólares de reservas antes do conflito, mas a gente vê que isso é uma consequência também desse conflito, tá? O que vai acontecer também em termos de inserção da economia, de desempenho da economia israelense, tem a ver também com a questão do setor do turismo, tá? Porque o setor de turismo é um grande provedor de divisas, né? Em particular, e, obviamente, bom, a situação atual é um setor que entra em completo colapso. Tá? Não é concebível manter, obviamente, atividades turísticas. Então, a gente vê que as consequências sobre o funcionamento da economia de Israel são muito grandes. Tá? E as consequências sobre a economia dos territórios palestinos, bom, aí vou me concentrar um pouco na Cisjordânia, num primeiro tempo, são também consideráveis. Tá? Porque, em última instância, se você for olhar, há uma parte importante da renda total dos setores da Cisjordânia vem justamente dos salários daqueles palestinos empregados
em Israel. Como falei, mais de 200 mil pessoas. E pensando que o nível dos salários em Israel são 7, 8 vezes maior do que, dependendo do setor, obviamente, de atividade, do que aqueles observados na média dos territórios palestinos. Se a gente pegar só a Jordânia, aí não tem um número, a diferença é um pouco menor, até significativamente menor, porque, como observou o Eduardo, há uma diferença considerável de PIB per capita, de renda per capita entre a Cisjordânia, onde a renda real per capita está por volta de $5.000 por ano, quanto na faixa de Gaza antes do início do conflito, estava por volta, acho que, de $1.500, ou seja, muito abaixo. Tá? Então, mesmo assim, há um efeito assim de transferência, entre aspas, de renda entre Israel e a Cisjordânia através dos salários desses palestinos empregados no mercado de trabalho de Israel. Tá? Então, há consequências, como sempre, a gente tem um retrospectivo dos conflitos anteriores, das diferentes intifadas, né? As consequências sobre a economia da Palestina como da Cisjordânia vão ser muito fortes, e quanto mais o conflito durar e se aprofundar, maior serão essas consequências, porque maior a tendência de Israel de não recorrer mais, ou de recorrer de forma muito limitada aos trabalhadores oriundos da Palestina, se confirmará. Tá? No caso de Gaza, a gente já falou, bom, os camaradas já falaram muitos elementos. Bom, acho que a gente pode aprofundar um pouco isso. Só gostaria de terminar essa primeira intervenção falando rapidamente do impacto internacional. Bom, o Eduardo já desenhou um pouco um cenário, né? Israel não é vamos dizer, um país cuja economia, que seja pelo peso ou pelo tipo assim, pelo perfil produtivo, pode ter assim, cuja evolução possa ter uma influência sobre o desempenho da economia mundial. É verdade que em determinados setores muito específicos, particularmente do setor de armamento, do setor de alta tecnologia, pode, de fato, criar pontualmente, com um período muito curto, algum tipo de penuria, ou pelo menos assim, alguma queda assim, de produção a nível internacional, mas mesmo assim é muito limitado. Tá? E pode ser substituído por outros países produtores. Tá? Então, em si, o conflito, no primeiro tempo, ele não é para ter as consequências produtivas, ou, por exemplo, sobre o setor de energia, que teve, por exemplo, um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, de um impacto sobre o setor energético. Foi, assim, por um tempo, pelo menos, foi importante por conta do peso da produção de gás russa na matriz energética europeia. Já lá não é o caso. Aí, de fato, bom, cenários futuros de envolvimento de outros atores, né, particularmente se houvesse assim, algum tipo de aprofundamento do conflito com o Irã, pode ter algum peso, mas mesmo assim, tem que pensar que o Irã é já objeto de uma série de sanções por parte dos países ocidentais, por parte dos Estados Unidos em particular. Então, fundamentalmente, não mudaria tanto no primeiro tempo. Aí, o que poderia mudar seria, eventualmente, aí, uma mudança na atuação da OPEP. Tá? Mas isso, estou falando sobre o controle no Bicalho, não sou especialista em energia,
por enquanto, pelo menos, não é o que está se configurando, tá? Então, eu queria só fazer essas pequenas observações, depois a gente pode, obviamente, debater mais, né? Eu gostaria antes de passar a palavra para o Prado, eu gostaria de dizer só uma informação, quer dizer, o, o Helder Queiroz, que é colega meu do Grupo de Economia da Energia, ele deu uma entrevista para o Grupo de Conjuntura, que é um programa aqui do canal do Instituto de Economia, justamente falando sobre, nesse ano, 2023, são 50 anos, né, do primeiro choque do petróleo, que foi em 1973. Então, o Eldinho está ali justamente conversando com o pessoal do Grupo de Conjuntura sobre o que foi esse choque, né, que é um momento importante importante, como o próprio Prado falou, e fazendo algumas análises fazendo algumas comparações sobre justamente essa crise que está tendo agora. Então, para quem tem o interesse, é lá no canal, aqui, né, no canal do Instituto de Economia, justamente no programa do Grupo de Conjuntura, está lá o Helder falando sobre esse tema, né? E aí, Numa, eu acho que ele realmente é um especialista nessa parte de petróleo, né? E quando eu e Helder fomos fazer o mestrado, né, lá nos anos 80, na COP, né? Esse era o grande tema, né, Numa? Você ainda era um garoto ainda, mas o tema era justamente o choque. Estávamos em 1983, né? Você tinha tido os dois grandes choques de petróleo, então o grande tema de economia da energia era justamente esses impactos, né? Que são bastante diferentes hoje do que foram há 50 anos atrás. O mercado é completamente diferente, a questão toda da oferta de energia é completamente diferente, então os impactos são muito menores, como o Prado levantou, né? A não ser, evidentemente, se você tiver um envolvimento maior do Irã, de outros países da região, aí realmente você passa a ter um problema bastante significativo. Mas, como você falou muito bem, o impacto da guerra da Ucrânia e da Rússia foi muito maior do que esse impacto efetivo que está acontecendo agora sobre o mercado de petróleo e o mercado de energia. Pradinho? Eu sou Não, uma não. pequena observação sobre essa observação. No caso do gás, como a gente já comentou, tinha um problema de matriz energética que, assim, dependia do gás, que não é tão facilmente substituível quanto, tão rapidamente, pelo menos, quanto o petróleo. Acabou sendo, né? A gente viu muito mais rápido, inclusive, do que muitos analistas imaginavam, mas em última instância, no mercado de petróleo, de novo falando sobre seu controle, o que importa é a atuação da Arábia Saudita. Quem decide a Arábia Saudita, como ela é meio fazedora de preço, né, a nível internacional, e o que vai pesar. Tá? Então, por enquanto, não há uma movimentação da Arábia Saudita, bom, que já limitou, já contribuiu a levar a OPEP a uma limitação da produção para justamente manter preços altos. Não há uma movimentação no sentido de aprofundar ainda mais essas limitações de produção, mas isso pode mudar. Isso pode mudar em função do desenrolar da guerra. Pode mudar em função também dos interesses da própria Arábia Saudita na sua relação com os Estados Unidos. A gente viu que sua recente entrada nos BRICS fez uma mudança de paradigma em relação à sua inserção geopolítica e geoeconômica tradicional. Então, não estou dizendo que nada possa acontecer, né? Pelo contrário, mas não temos elementos, por enquanto, para apontar uma direção ou outra, né? Não, lembrando que os três maiores produtores de petróleo hoje no mundo, no mesmo patamar, são Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. Estados Unidos é um dos grandes produtores de petróleo hoje no mundo. Então é um contexto bastante diferente. Pradinho? Sobre a questão econômica, outra dimensão interessante é a do mercado de trabalho. Saiu em maio de 2023 um relatório da ILO, International Labour Organization, também, que é outra organização ligada às Nações Unidas, que discute longamente as condições de trabalho da população de Gaza e da população da Cisjordânia. Interessante para as pessoas entenderem
Como é que fica esse tipo de situação? Foi falado aqui, tanto pelo Numa quanto pelo Basti, da importância do trabalho em Israel para a população dessas regiões. No entanto, trabalhar em Israel é longe de ser simples. Primeiro, para fazer isso, você precisa de uma permissão de segurança, que é dado mais na Cisjordânia e menos na região de Gaza. O sistema também é operado por um intermediário, é uma espécie de broker que faz a intermediação. Você só pode trabalhar através desses brokers que encontram um local de trabalho e que providenciam essa parte, essa papelada legal e também o transporte. Então, são condições muito humilhantes e as Nações Unidas apontam pelas difíceis condições de trabalho que essas pessoas têm. Eles recebem mais do que receberiam nos seus locais de origem, mas condições muito piores do que os israelenses. Os homens vão basicamente para a construção civil e as mulheres para o mercado de serviços, propriamente isso. Então, na medida que há qualquer dificuldade no mercado de trabalho, eles são facilmente reduzidos e, quando aumenta a demanda, você cresce. Então, eles funcionam um pouco operando, regulando dentro disso daí. Esse sistema de brokerage, esse sistema de intermediário é muito criticado pelas Nações Unidas e mostra, inclusive, que ele reduz muito o direito dos trabalhadores da região. Em Gaza, é importante as pessoas entenderem por que Gaza a situação é mais difícil também. Porque quando houve uma eleição nas duas regiões, o Hamas ganhou as eleições, a influência do Hamas em Gaza é maior do que na Cisjordânia, a influência do Fatah é maior. Houve uma divisão entre as duas regiões, então hoje o Hamas é a principal força política na região de Gaza, enquanto o Fatah, que é menos, que tem um maior grau de colaboração com o governo de Israel na região da Cisjordânia. O que não quer dizer que a vida na Cisjordânia seja tão melhor. Por todas essas razões, a Cisjordânia tem um problema que toda a água é controlada também por Israel. Israel não permite que as autoridades palestinas ampliem o suprimento de água. Em geral, a água passa a ter um papel importante para esses assentamentos ilegais israelenses. São ilegais do ponto de vista internacional dessa região. Hoje já são mais de 600 mil moradores dessas regiões da Cisjordânia de origem israelense, desses assentamentos ilegais, incluindo a parte de Jerusalém árabe, né? Então, isso é um problema político gigantesco e também esses assentamentos eles desviam a maior parte dos recursos econômicos para o controle desses setores. Um outro problema que é bastante grave quando você analisa na região, que gera também um conjunto de conflitos substanciais, são o fato de que toda tributação, a maior parte da tributação é feita através de Israel, e muitas vezes não repassa essa tributação. Observe, a tributação em cima da população palestina, não repassa essa tributação de volta e faz uma série de descontos e eventualmente segura em função de situações políticas. Então, as condições também de gestão dos seus próprios recursos é praticamente inexistente, tanto na Cisjordânia como na região de Gaza, com extrema dificuldade de gestão dos problemas cotidianos em cada uma dessas regiões. Então, tudo isso leva a uma situação muito explosiva nas duas áreas e, de forma mais grave, na região de Gaza, principalmente em função do fato do desemprego de jovens ser maior dentro dessa área e da pressão
econômica e política ser mais sentida em Gaza do que na Cisjordânia. É mais isso, chamar atenção para essa dimensão do trabalho, que é também a percepção das agências que cuidam disso, era de muita atenção, extremamente preocupante ante desses fatos recentes. Esses dados que eu estou aqui falando para vocês é de maio de 2023, quer dizer, de alguns meses atrás, antes do início dessa situação. Bom, senhores, eu acho que nós estamos chegando aqui a 1 hora de programa, então eu gostaria já de ir encaminhando aqui o final. Numa, você gostaria de fazer alguns comentários, que você falou que você gostaria ainda de fazer uma complementação lá sua, que você tinha falado? Sim, eu acho que o elemento assim que tem que ser levado em conta e no caso assim desse conflito que além de estarmos presenciando mais um caso de economia de guerra, né? Aí no caso, enfim, de situações de evolução para a economia de guerra, que na verdade bom, era uma realidade na qual se encontra a faixa de Gaza e, numa medida menor, a Cisjordânia há já algum tempo, né? Um, há uma questão que ainda tá em aberto, né? E a questão que vai se colocar sobre o tipo de ajudas externas que vão receber cada um dos beligerantes, tá? Como a gente sabe, a economia de Gaza, por conta da autarquia no qual se encontra, né, e vamos dizer, do isolamento no qual se encontra, depende, né, da ajuda externa, tá? Que toma muitas formas. Você tem por exemplo, o Catar, que contribui mensalmente a pagar uma parte dos salários dos funcionários públicos de Gaza. Você tem ajudas que vêm tanto através dos programas da ONU, né? Mais de 300 mil crianças de Gaza, por exemplo, são escolarizadas em escolas da ONU. Você tem um sistema de também uma presença de ONGs que fornecem então bens públicos, né? Uma medida muito inferior ao que precisaria o território, mas existe essa realidade. Você tem também programas da União Europeia, de outros países assim que são destinados a essa região. Então, essa é a realidade de Gaza. A gente encontra algo parecido no caso da Cisjordânia, tá? Onde também tem uma série de programas de desenvolvimento que estão sendo implementados, que sofrem de uma série de restrições, que são muito insuficientes em relação às necessidades dos territórios, e são a parte, vamos dizer, palestina. E do lado de Israel, a gente tem a questão que se coloca, que inclusive bom, tem e o objeto de vamos dizer, debates na política interna dos Estados Unidos, que é o grau de ajuda que os Estados Unidos vão providenciar para Israel. Tá? Isso é uma questão política, uma questão muito que tem a ver com posicionamentos internos dos Estados Unidos. Como a gente viu, tem uma linha de crédito de 14 bi que foi pedida pelo Biden, que tenta juntar isso com a ajuda para a Ucrânia, que é recusada, a ajuda ucraniana não sendo para a Ucrânia, sendo cada vez mais contestada, particularmente pelos republicanos. Então, a gente vê que, na verdade, no caso
como a gente observou, obviamente tem que tomar muito cuidado com essas comparações, mas como a gente observa no caso da Ucrânia, você tem uma assim, uma importância, um peso da ajuda americana que depende muito também de elementos internos à própria política estadunidense, tá? O peso que isso vai ter, na verdade, sobre a economia de Israel é muito limitado, tá? Pelo PIB, pelo tamanho do PIB israelense. Bom, essas ajudas americanas não são fundamentais, né? Pelo contrário, no caso dos territórios palestinos, que se trate da Cisjordânia, ou ainda mais no caso de Gaza, há necessidade absoluta desse tipo de ajudas externas, que tomem a forma de ajuda direta, que tomem a forma de, vamos dizer, de serviços públicos sustentados, parcial ou totalmente, para a manutenção de, vamos dizer, um mínimo vital, particularmente no caso de Gaza. Tá? Então, quando a gente pensa na dimensão econômica, além de todos os aspectos que a gente sublinhou, tem uma questão muito importante, muito forte da ajuda externa, tá? No caso dos territórios palestinos. Tá? E óbvio que essa questão da ajuda externa, ela, na verdade, e a da evolução e do seu tamanho, vai depender de elementos de política interna. Então, por exemplo, o Qatar pode decidir que vai aumentar sua ajuda a Gaza, tá? Para compensar, por exemplo, eventuais quedas da ajuda, como se chama? Oriundas, por exemplo, da Europa. Porque, se a gente pega a ajuda europeia, as estimativas são difíceis, tem todo um debate, inclusive, atualmente sobre isso, mas na casa dos 600, 700 milhões de dólares por ano. Tá? Só que, como no caso dos Estados Unidos para ajudar em direção de Israel, essa ajuda para os territórios palestinos está sendo objeto de debates, de controvérsias que têm a ver muito mais, na verdade, com elementos de política interna dos países europeus, né, e da própria União Europeia, do que com as necessidades mais do que nunca grandes em termos humanitários, em termos de bem-estar, enfim, vamos dizer, de sobrevivência até das populações civis. Tá? Então, a gente vê que essa dimensão da ajuda, na verdade, ele é muito politizada, né? Ela depende muito de opções políticas e as tentativas da ONU de tentar depolitizar esse debate sobre a ajuda humanitária e a ajuda, mais do que humanitária, porque ajuda, vamos dizer, em termos de funcionamento, né, da economia, particularmente de Gaza, essas tentativas de depolitizar não tem funcionado muito. Tá? Então, isso é uma dimensão também que vai tomar muito peso nos próximos meses, além, obviamente, da questão humanitária imediata, tá? Obviamente, de alimentos, de providenciar alimentos, medicamentos, etc. Né? Bom, senhores, eu acho que a gente. Acho que nós. Eu queria fazer umas duas observações, Por Micael, favor, talvez Prado. importante. Não, Por favor. mais alguns dados que são importantes para entender a conjuntura atual. Quer dizer, a região de Gaza vinha, portanto, sob uma pressão muito forte. Eu tenho, por exemplo, a declaração em junho de 2022, quer dizer, bem antes ainda desse conflito, do então primeiro-ministro israelense, de um assessor do primeiro-ministro israelense, que é o Weissglass,
que faz a seguinte declaração, que a política de Israel para Gaza era colocar os palestinos numa dieta, mas não deixá-los morrer de fome. Ou seja, você vinha com a política de estrangulamento muito forte da região. Em 2022, você teve, na região da Cisjordânia, mais de 900 residências que foram derrubadas por determinação das autoridades israelenses, sob as mais diversas razões, porque as construções não foram autorizadas, porque a área não era adequada para isso, sem que, obviamente, por outro lado, com apoio de expansão de construções de israelense dentro dessa área. Então, a tensão na região, sob o ponto de vista econômico, vinha num crescente. E a grande dificuldade é que os vizinhos, não os países exportadores de petróleo, que têm recursos muito grandes, mas tanto no caso do Egito, quer dizer, pega o caso de Gaza, tem fronteira com Israel e com o Egito. Uma das razões que a população da faixa de Gaza não pode se deslocar em direção ao Egito, o Egito teme que, caso essa área for ocupada por Israel, essa população não teria como retornar para ali, e o Egito, que está numa situação econômica muito difícil, teria que absorver mais alguns milhões de pessoas que traria uma série de dificuldades para elas, fora de outros aspectos de natureza política. Por outro lado, a Jordânia, que faz fronteira também com a região da Cisjordânia, também tem seus problemas políticos, tem a sua dificuldade econômica de, alguma maneira, permitir um maior movimento de população. Então, essa população está sofrendo pressões muito grandes e tem pouca saída, ela não tem muito para onde ir e, portanto, de alguma maneira, tem que ficar lá e procurar alguma maneira de sobreviver nessa conjuntura. Por isso que já há bastante tempo os órgãos das Nações Unidas, analistas independentes, vêm apontando que isso é um barril de pólvora, sob o ponto de vista econômico, porque é muito difícil você pegar, principalmente uma população com um grande número de jovens, e manter sobre essa pressão com muito poucas oportunidades profissionais, sem que isso tenha consequências políticas graves, né? Então, o cenário é esse. Existe uma imensa responsabilidade da comunidade internacional, porque, como eu lembrei lá do início, a origem desse problema tem a ver, primeiro, com o fato de que a Inglaterra ocupa essa região, que vira uma colônia dela lá atrás, em 2018. Uma série de decisões vinculadas ao próprio Ocidente com referência a isso, trazendo muitas dificuldades para a região. 1918, Luiz Carlos. 1918, o que eu falei? Você falou 2018. Desculpe, senhores, é 1918, o final da Primeira Guerra Mundial. Então, é uma longa história, é uma história complexa, e eu entendo que a nossa contribuição aqui é trazer, é mostrar um pouco para quem nos ouve alguns dados da situação em que essas pessoas vivem e tomarem as suas próprias, fazerem as suas próprias avaliações sobre a natureza do conflito. Eu acho que essa é a contribuição que nós podemos fazer como professores universitários e trabalhamos com história econômica contemporânea e, de alguma maneira, temos preocupação de trazer uma informação mais ampla para o público, além aqui do espaço restrito da universidade. Obrigado, Prado. Obrigado, Numa. Obrigado, Baixa. Eu gostaria também de agradecer aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanharam nessa conversa, nesse debate, e convido a todos vocês a um novo encontro aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem, vida que segue.